Por que não falar do cego Bartimeu? O cego Bartimeu, que lá em Marcos capítulo 10, de 46 a 52, fala que Jesus saindo de Jericó com seus discípulos, ele está saindo de Jericó com seus discípulos, portanto está no caminho. E diz o texto que esse homem estava à beira do caminho, e quando ouve que a multidão está se aproximando, aquela multidão está se aproximando, então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho... Ele começa a gritar. Aquele homem estava numa posição onde todos os dias estava ali, fazendo o que já lhe era de praxe, o que já lhe era comum fazer, que era naquele cantinho, estar com a sua capa, pedindo a sua esmola, e as pessoas davam esmola àquele homem, e daí ele sustentava sua casa com as esmolas que recebia. E aquele dia parecia ser um dia comum. Ele sai de sua casa, vai para aquele lugarzinho, aquele seu cantinho, seu ponto, à beira da estrada, mas algo extraordinário estava acontecendo. Aquele homem era cego, e ele não está vendo, mas ele está ouvindo que vem uma grande multidão. E por alguma razão aquele homem descobre que Jesus estava nessa grande multidão. E como a primeira mulher, ele também já deveria ter ouvido acerca de Jesus, acerca do que acontecia quando alguém se aproximava de Jesus. E ele agora derrama todas as suas esperanças em cima do nome de Jesus, e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Este é mais um caso que Jesus vem e sara aquele homem sai de uma forma que ele não chegou. Por quê? Porque Jesus estava trilhando um caminho, e aquele homem, na percepção de que Jesus estava no caminho, ele agora começa a interagir com o caminho. Jesus, aquele homem é curado. Por que não pensar nos 10 leprosos? Está em Lucas capítulo 17, de 11 a 19. Aqueles 10 leprosos que, diz o texto que no caminho para Jerusalém, Jesus estava atravessando a região entre Samaria e Galiléia. Era um trecho que Jesus estava caminhando. E ao entrar numa aldeia, 10 leprosos se aproxima dele, rogando a cura. E Jesus manda que eles vá até o sacerdote para se apresentarem, porque a única forma de alguém ser, de um judeu, ser declarado que não estava com lepra, só quem poderia dar essa espécie de laudo seria o sacerdote. Então mandou que os 10 leprosos fossem até o sacerdote para se apresentar a ele. E aqueles homens saíram. Eles saíram leprosos, apenas sobre uma palavra que Jesus disse: vá e se apresentem. E diz a palavra de Deus que no caminho eles perceberam que estavam curados. Você percebeu que no caminho muitas coisas podem acontecer, queridos, e às vezes nós não estamos atentos.
coisas que podem acontecer no caminho. Por que não pensar em Zaqueu? Zaqueu, lá em Lucas 19, a partir do versículo 1 diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Ele estava indo que atravessando a cidade, estava portanto no caminho. Aí fala que Zaqueu, o maioral dos publicanos, rico, aquele homem, ele sobe a um sicômoro para ver Jesus. Ele sobe aquela árvore com a intenção de ver Jesus, porque algumas coisas impediam que ele pudesse ver Jesus, mas ele queria desesperadamente ver Jesus. O resultado é que não só ele viu Jesus, mas Jesus o viu. Alô? Amém? Então, queridos, quando pensamos naqueles 2 discípulos após a morte de Jesus na sexta-feira, no domingo pela manhã, aqueles homens estão indo a caminho de Emaús, e diz o texto que eles iam pelo caminho. Lá em Lucas 24, 32 está escrito: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Ou seja, eles estão caminhando para Emaús, aquele vilarejo, um lugar onde era sua origem, e eles estão voltando lá para sua origem. Seria uma espécie de desistência, de decepção. Jesus, que era a nossa esperança, agora é morto. Mas é no caminho que Jesus surge, é no caminho que Jesus, como que do nada, aparece e pergunta para eles: o que é que vocês conversam à medida que vocês caminham? Porventura tu és o único, tendo estado em Jerusalém, não sabe das últimas ocorrências? Sabe, queridos, eu gosto de pensar que talvez Jesus pensou assim: quem não sabe das últimas ocorrências são vocês. Vocês têm notícia atrasada, vocês têm notícia de sexta-feira à tarde. Eu tenho notícia fresca, de domingo de manhã. Vocês têm notícia de morte, eu tenho notícia de vida. Vocês têm notícia de túmulo, eu tenho notícia de ressurreição. Sabe? Eu não teria perdido essa oportunidade, eu falaria. Mas Jesus seguiu normal. E ouvindo aqueles homens falar que ele era poderoso em obras e palavras,